Uauá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos fenômenos mais, olha, fascinantes e até misteriosos da tradição cristã, que são aqueles corpos que parecem simplesmente desafiar as leis da natureza. Pensa só nisso por um instante. E se um corpo simplesmente não se decompusesse? Parece coisa de ficção, né? Mas para centenas de casos ao longo da história, isso é uma realidade surpreendente. Então, bora investigar isso. Então, o que são esses santos incorruptos? Basicamente, a gente está falando de homens e mulheres cujos corpos, às vezes anos ou até séculos depois da morte, continuam preservados de um jeito bem incomum. É um conceito que fica bem ali, sabe, na fronteira entre a fé profunda e o questionamento da ciência. Para a gente entender isso melhor, vamos começar olhando para as características que definem esse fenômeno tão, mas tão particular. E olha, os detalhes aqui são realmente fascinantes. Não é só a ausência de decomposição, não. A gente está falando de pele que, mesmo ressecada, continua intacta. E tem essa ideia do odor de santidade, que é super intrigante. Imagina um cheiro doce, meio floral, que dizem que sai dos restos mortais. Na teologia, isso é visto como um sinal de pureza, sabe? O oposto total do cheiro da morte. E é justamente por isso que a igreja é tão cuidadosa. Cada caso tem que ser investigado nos mínimos detalhes. Tá, mas quem são essas pessoas? Vamos conhecer agora alguns dos rostos mais famosos desse fenômeno para ver como isso acontece na prática. O mais curioso aqui é ver como esse fenômeno atravessa o tempo. A gente tem Santa Cecília, lá da época do Império Romano. Depois Santa Bernadette, já no século XIX. E aí a gente chega em Carlo Acutis, um jovem do nosso tempo. Cada caso com sua própria história, sua própria particularidade, mostrando que não tem uma fórmula, um padrão único para isso. O caso da Santa Bernadette talvez seja o mais conhecido de todos. Ela ficou famosa por uma vida muito simples e pelas visões que teve em Lourdes, na França. E o corpo dela foi exumado mais de 30 anos depois que ela morreu e estava incrivelmente preservado. Um detalhe interessante é que o rosto dela tem uma máscara de cera bem fininha que foi colocada para cobrir a palidez da pele, uma coisa mais estética para quando ela ficou exposta ao público. E aí a gente dá um salto para o século XXI e encontra o Carlo Acutis, que ficou conhecido como o influenciador de Deus. A história dele prova que isso não é um fenômeno que ficou lá no passado, sabe? E no caso dele é um fato conhecido que foram usadas técnicas modernas para preparar o corpo para a exposição. E isso, claro, levanta um debate super interessante. Onde é que termina o fenômeno natural e onde começa a intervenção humana? E esse debate leva a gente direto para o centro da questão. Afinal, como que a gente interpreta esses corpos? É um sinal divino ou é só o resultado de circunstâncias da natureza? Bom, de um lado, a gente tem a perspectiva da fé. Para ela, a incorruptibilidade é um selo de Deus, um milagre mesmo. Já do outro lado, vem a ciência, com explicações naturais. Por exemplo, a saponificação, que é um processo químico que transforma a gordura do corpo numa espécie de cera. Ou então, as próprias condições do ambiente, sabe? Um lugar muito frio, muito seco, pode acabar mumificando um corpo naturalmente. E aqui, atenção, vem um ponto que é crucial. A própria Igreja Católica não vê a incorruptibilidade como a prova final de santidade. Pelo contrário, a esmagadora maioria dos santos se decompôs normalmente. E do outro lado, existem vários casos de corpos que foram preservados por causas naturais e que não têm nada a ver com religião. Por isso mesmo, o processo de investigação da igreja é, olha, extremamente rigoroso. Antes de falar qualquer coisa, eles chamam médicos, cientistas, para analisar o corpo e procurar qualquer explicação, seja natural ou artificial. Só depois dessa varredura completa é que eles vão analisar a vida da pessoa, as virtudes dela, dentro do contexto da fé. Mas por que será que, depois de tantos séculos, esse fenômeno continua fascinando tanta gente? Qual é o significado disso tudo hoje em dia? Para quem tem fé, a resposta é muito profunda. Esses corpos não são só uma curiosidade. São relíquias poderosas. Eles funcionam como uma ponte, sabe? Uma conexão física com o que é sagrado. E na teologia, são vistos como uma pequena amostra da ressurreição, que é uma crença central no cristianismo. É como se fosse um sinal bem ali, físico, de que a morte não é o fim de tudo. No fim das contas, essa frase resume tudo de forma perfeita. Os santos incorruptos não são um assunto só de um campo. Eles são, na verdade, um ponto de encontro onde a fé, a história e a ciência se cruzam. E é exatamente aí, nessa interseção, que mora um fascínio que nunca acaba.
E no final, a verdade é que talvez não exista uma resposta única. Se é um milagre, um fenômeno natural bem raro, ou quem sabe uma mistura dos dois. O mistério dos santos incorruptos nos convida a pensar sobre os limites do que a gente conhece sobre o corpo humano e sobre o que pode existir além dele. A pergunta final, essa fica no ar. Fica para nossa reflexão.